derramou todo sobre a cabeça. O óleo escorreu pelo véu e desceu até os ombros. Ela pegou um fósforo e, toda encharcada, caminhou até a sala. Ao se aproximar o suficiente para ter a certeza de ser vista por todos, riscou o fósforo e ateou fogo em si própria. Num instante as chamas se espalharam pela roupa altamente inflamável e ela entrou na sala como verdadeira tocha viva. Os gritos se multiplicaram pela sala, diante da cena horrenda. As crianças foram logo retiradas e levadas para outro cômodo. A Fia correu para buscar algo com que pudesse deter o desastre. Quando voltou, Layla estava estirada no chão, gritando e gemendo de dor. As chamas haviam se alastrado rápido, queimando-lhe todo o corpo. A mãe jogou-se sobre ela com um cobertor, e foi auxiliada pelo pai. Apagaram o fogo sem muito esforço, mas a dor excessiva fizera Layla perder os sentidos. A Fia chorava desesperada. Sadim, possuído pelo ódio, arrancara a aliança do dedo e gritava para o sogro que daquele jeito não ia querer a moça. Como Layla fizera isso com ele, que a desejara desde que a vira pela primeira vez, no dia do casamento com Farista. E agora estava ali, morta ou desfigurada, o que para ele era a mesma coisa. Levaram a jovem para o hospital, onde informaram que sofrera um acidente doméstico. Depois de longa espera, Layla foi finalmente atendida e instalada no centro de terapia intensiva. Ao ver a filha naquele estado, a Fia não conseguia parar de chorar e lamentar a terrível sorte que se abatera sobre sua vida, sua família. Perdera 2 filhas de maneira trágica. Assim que Layla foi atendida e acomodada, o pai quis ir para casa. Não, interveio a Fia, eu vou ficar aqui com ela. Não vai ficar aqui o tempo todo. Ela deveria ter pensado antes de fazer o que fez. Não terá sua atenção, não vou admitir. Você tem responsabilidades em casa, com os outros. Por favor, deixe-me ficar ao menos até saber se ela vai sobreviver. Cansado de tantas contrariedades, Yosef acabou cedendo e foi embora sozinho. Na espera ansiosa por notícias médicas, a Fia ficou aos pés da cama da filha, que permanecia desacordada. Capítulo 16. Rafaela preparava-se para dormir e ajeitava o travesseiro. Farista, sentada a um canto do quarto, estava angustiada e de súbito se pôs a chorar sem parar, num sofrimento alucinante. Com forte aperto no peito, a jornalista sentou-se na cama pensando em Layla. Imensa tristeza invadiu e não teve dúvida de que algo terrível acontecera à jovem afegã. Pulou da cama e ligou o computador à cata de alguma informação. Vasculhou e-mails, internet, notícias de Cabul, sem nada encontrar. Suspirou fundo e inquiriu em voz alta. Onde está, Layla? O que houve com você? O que está acontecendo? Farista, escutando-a, gritava em seu próprio idioma. Você precisa ajudá-la. Ele vai matá-la, como fez comigo. Layla corre perigo, eu sinto. Tem de ajudá-la. A jovem pesquisou ainda por algum tempo, sem êxito, e, como já era madrugada, deitou-se tentando dormir. Lembrou os olhos vivos de Layla e estremeceu. Aqueles olhos azuis lhe eram tão familiares e tão queridos. Rolou na cama por algum tempo, agitada, como vinha sucedendo desde que chegara do Afeganistão. Nesse período, sonhos atormentados se repetiam quase todas as noites. Remexeu-se de um lado para outro, buscando conciliar o sono. Quando finalmente adormeceu, viu-se correndo por lindo campo verde, cheio de grandes árvores. Ainda que sua aparência fosse diferente, e que usasse roupas medievais, sabia que era ela. Depois, viu-se amarrada, correndo atrás de um cavalo, e em seguida sendo jogada como um animal, com outras pessoas, em uma enorme fogueira humana. À medida que o fogo ia queimando tudo, vislumbrou entre as labaredas aqueles olhos azuis inesquecíveis a fitá-la, marejados de lágrimas. Ela ardia em meio às chamas,
e o jovem que a trouxera correu na direção da gigantesca fogueira, em desespero. Tentando tirá-la, queimou as mãos, os braços. Queria salvá-la, porém era tarde demais. Envolvida pelas chamas, desfaleceu, enquanto lhe era arrancado dali pelos soldados. Laíla gritou várias vezes, e seus próprios gritos a acordaram. Eunice entrou no quarto e sentou-se junto da filha. Acorde, é outro pesadelo. Está tudo bem, tudo bem. Rafaela sentou-se na cama, chorando, e a mãe procurou acalmá-la. Foi somente um sonho. Já passou. Não passa, mãe, não passa. Esse sonho não passa nunca. Sempre o mesmo sonho, a mesma dor, o mesmo fogo. E os mesmos olhos azuis. Os olhos de Laíla. Vou trazer um chá para ver se você se acalma. A filha concordou com um gesto de cabeça. Quando Eunice retornou com o chá, ouviu-a questionar. Por que tenho sempre esse sonho? Por que esse pesadelo me persegue? O que está acontecendo comigo? Nunca tive nada disso. É que essa viagem mexeu demais com você. Tome tudo, vai melhorar um pouco. Quer um comprimido para dormir? Não. Se o chá não ajudar, eu tomo. Engoliu todo o chá, na tentativa de se tranquilizar, e devolveu a xícara com as mãos trêmulas. É bom ter alguém para cuidar de mim. Deitou-se e se acomodou sob os lençóis. Dá até medo de dormir. Você deve procurar um terapeuta, filha. Precisa entender esses sonhos, descobrir o que significam. Você acha? Estou certa de que algumas sessões de terapia só lhe farão bem. Rafaela pensou um pouco, e então falou decidida. Não, eu preciso encontrar Laíla e saber o que está havendo com ela. Nenhuma notícia ainda? Nada. Isso está realmente lhe tirando o sossego. Olhe, se não conseguir falar com ela nos próximos 2 ou 3 dias, eu vou para Cabul. E o seu trabalho? Peço uma licença, tiro férias, sei lá. Eu preciso ter notícias daquela menina, e logo. Rafaela fechou os olhos e reviu os lindos olhos de Laíla. Na casa de Luana, depois que Elsa saiu do quarto, a jovem caiu em pranto convulsivo. Eva e Amaro se aproximaram da neta e deram sequência ao tratamento espiritual intensivo que lhe dispensavam desde que deixara o hospital. Na verdade, vinham cuidando dela, fortalecendo-a e lhe inspirando ideais elevados mesmo antes da descoberta do envolvimento de Bernardo com Michele. Como já sabiam, buscavam prepará-la para enfrentar a situação com equilíbrio. Os dois conheciam bem o passado de Luana e Bernardo e os compromissos assumidos por ambos perante as leis divinas, bem como as provas que ela deveria enfrentar, a fim de crescer e resgatar alguns de seus débitos. Aplicaram-lhe passes para acalmá-la e infundir-lhe energias positivas. Depois de prolongado esforço, Luana pegou no sono. Assim que o corpo físico adormeceu, o espiritual desprendeu-se, com a ajuda de Eva, que a amparava. Envolvendo em suave abraço, a avó disse: Minha querida menina, você está segura conosco. Eu preciso vê-lo, quero ir ao encontro dele. Não, filha, por favor, não deve fazer isso. Já tentou antes, e lhe trouxe apenas tristeza e sofrimento. Fique aqui, precisamos conversar. Não. Quero vê-lo, ficar com ele. Eva tentou segurá-la, mas o poder de ideia fixa fez Luana sair correndo para a rua e ir até o flat onde o marido estava hospedado. Eva e Amaro a seguiram à distância, não poderiam interferir em sua decisão, em seu livre-arbítrio. Ela entrou no quarto do marido, que estava vazio. Bernardo passava a noite na casa de Michele, e Luana a desconhecia o endereço. Sentou-se na cama e chorava, gritava, esmurrava o colchão. Onde você está? Aposto que nos braços daquela. A avó aproximou-se e, tocando-lhe os braços com ternura, pediu:
Vamos, querida, vamos para casa. Por que isso está acontecendo comigo, vó? Por quê? Ele destruiu tudo o que construímos juntos. Os bons amigos abraçaram a neta e a deixaram chorar por longo tempo, procurando transmitir-lhe todo o amor que sentiam, espíritos ligados que eram desde muitos séculos. Luana, por sua vez, aos poucos foi serenando. Por fim, fitou a avó e falou: Você está sempre por perto quando eu durmo. Não entendo bem. Sim, querida, e sei a dor que está sentindo, posso senti-la dentro de mim. Mas você precisa lutar, superar, recomeçar. Como, se não tenho forças? Eu quero morrer. Comece tirando da mente esse pensamento fixo de por fim à própria vida. Caso tenha uma atitude dessas, mais mal trará sobre si próprio e também sobre os seus filhos. Não vai adiantar em nada, nem trará a Bernardo de volta. E o que o trará? O que devolverá meu marido? O que devo fazer para reconquistá-lo? Somente ele poderá decidir isso. Vocês dois têm compromissos nesta vida. Bernardo está abandonando os dele, não abandone também os seus. Mais cedo ou mais tarde ele colherá os frutos dessa deserção. Fique firme e lute pela sua vida, pela sua felicidade. Ainda que isso não o traga de volta, certamente impedirá que você perca sua encarnação. Mesmo que Luana não compreendesse aquilo claramente, Eva aproveitou a atenção da neta e, acariciando-lhe os cabelos, prosseguiu. Você tem seus débitos a ressarcir, seus caminhos a refazer. Precisa ser forte para vencer. Que débitos são esses? Do que está falando? O que foi que eu fiz? Nesta encarnação, nada, em outras, porém, você semeou o que colhe neste momento, minha querida. Não sei o que quer dizer. Procure informar-se sobre a lei de causa e efeito. Não acredito nessas baboseiras. É bom conhecer, minha filha, para compreender o que está vivendo. Vai ajudá-la. Por que você não me ajuda a reconquistar Bernardo? Não pode. Eva sorriu, afagando o rosto da neta, e falou com doçura. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, mas a decisão é dele. Não podemos forçá-lo. Já conversamos bastante com seu marido, enquanto dorme, já lhe mostramos as consequências de sua desistência. Não nos cabe interferir além disso, a decisão é dele, repito. Luana chorava muito e, por fim, os avós a reconduziram para sua cama, em casa. Assim que ela chegou e viu seu corpo, assustou-se. Fique tranquila, é seu corpo físico que repousa, explicou Eva. E este corpo? O que é? Seu corpo espiritual, sutil. Então o espírito existe mesmo. O que acha que somos? Um sonho. Acomodando a neta ao corpo físico, a avó recomendou. Durma, querida, e ao acordar não esqueça. Precisa encontrar forças e caminhos para superar sua dor. É possível, creia. Pense em seus filhos, dedique-se a eles. Eu amo Bernardo. Ele é meu. Não possuímos as pessoas. Elas são livres. Por que estou passando por isso? No momento certo você saberá. Quero saber já, preciso saber. Por ora, deve concentrar suas energias na luta contra esse desânimo a que vem se entregando. Mais tarde, quando estiver fortalecida, virá a conhecer as razões e origens do sofrimento presente. O importante a saber agora é que há muito trabalho para você nesta vida, muitos compromissos a aguardam, não só com seus filhos, como com a vida, com outras pessoas que a cercam, inclusive sua mãe. Tudo é aprendizado e crescimento, quando recebemos as lições da vida com humildade. Valorize a aflição de hoje e aproveite para aprender com ela e crescer para o bem. Aplicando passes sobre os centros de força da neta, Eva e Amaro buscavam revigorar a jovem que, retornando ao corpo denso, adormeceu,
para logo despertar entre lágrimas. Que sonho fora aquele? Onde estaria Bernardo àquela hora? Sentou-se na cama e não conteve os soluços. Marcelo, que percebia quando a mãe chorava alto, veio na ponta dos pés para não acordar a avó. Chegou perto e ficou escutando. Como a porta estivesse entreaberta, empurrou-a e ficou olhando a mãe, sentada na cama, abraçada aos joelhos. Buscava coragem para falar, e enfim balbuciou. Mãe. Luana ergueu a cabeça e olhou em silêncio. Mamãe, quer que eu durma aqui com você, para que se acalme? Indagou o filho, hesitante. Sem obter resposta, entrou bem devagar, pegou um copo de água e o entregou nas mãos dela. Depois sentou-se a seu lado, tentando limpar-lhe as lágrimas, e pediu. É melhor que se deite, mãe, precisa descansar. Acabei de ter um sonho estranho. O menino se estendeu na cama, no lugar que antes era ocupado pelo pai, e anunciou firme. Pode deixar que vou dormir aqui, junto de você. Assim não vai ficar com medo. Você precisa acordar cedo para ir à escola. Ela alertou, tentando esboçar um sorriso. Vou cuidar de você, mãe. Deite-se. Não chore. Luana acomodou-se e ficou calada, dominando a muito custo o ímpeto que sentia de sair dali correndo e destruir a própria vida. Imersa na amargura, ela não registrava os conselhos e sugestões constantes que Eva e Amaro lhe transmitiam, principalmente durante o sono físico. Encarcerar a senador que nutria a imensa pena de si mesma, sentindo-se traída e vitimada, não opunha a mínima resistência interior à depressão. A cada dia mais se desinteressava dos filhos e de si mesma. Já não lhe importava se os meninos haviam comido ou não, se iam à escola ou faltavam. Não se preocupava com a mãe, nem pensava em como ela dava conta do próprio lar, do trabalho e das demais atividades de seu dia a dia, além de supri-la em todos os compromissos e necessidades de que se desligara. Até o contato com Rafaela não a animava, como nos primeiros dias. O único foco de sua atenção estava em Bernardo e Michele e em como ambos haviam destruído a sua vida. Não obstante os enormes esforços de Eva, a neta não reagia. Rafaela, que mal tinha forças para lidar com as próprias tristezas e frustrações, visitava a prima com frequência, e estava apreensiva por ela, sem saber como ajudá-la. Não contou nada sobre o encontro com o cunhado no restaurante, para não piorar ainda mais a situação. Convidava para sair, levava-a a fazer compras, tentava distraí-la tanto quanto podia, mas nem nessas ocasiões a prima demonstrava qualquer entusiasmo. Saía porque não aguentava a insistência de Rafael e Leusa, para encurtar as discussões, cedia. Naquela tarde, as duas passeavam pelo shopping e quando Luana afastou-se da prima, alegando que ia ao banheiro. Espere eu provar esta calça que vou com você. Não precisa. O banheiro feminino é aqui perto, vi quando chegamos. Vou rapidinho. 5 minutos, enquanto experimenta as roupas. Ante a hesitação da prima, tranquilizou-a e tocando em seu braço insistiu. Volto já. Vocês precisam confiar em mim. Afinal, como querem que eu melhore, se me sufocam com tantos cuidados? Ainda é contragosto, Rafaela acabou anuindo. Mas não demore, ou vou atrás de você com todos os seguranças. Luana esboçou ligeiro sorriso no canto da boca e saiu dizendo que estaria de volta antes que a outra terminasse as compras. De fato, a loja estava cheia e Rafaela fazia o pagamento na caixa quando ela reapareceu, trazendo uma sacola de supermercado. O que você comprou? Umas guloseimas, mostrou pacotes de salgadinhos, para a gente comer durante o filme. Por que não disse que ia comprar? Eu tenho um predileto. Sem esperar, Luana tirou 2 saquinhos do petisco preferido da prima, comentando. E eu não conheço suas preferências. Assistiram ao filme e Rafaela sentiu-se ligeiramente animada.
Pensou que talvez ela estivesse esboçando os primeiros sinais de melhora. Ao final da sessão, levou a prima para casa, entregou aos cuidados de Elsa e foi direto para sua. Sentia-se particularmente cansada naquela noite. Logo que entrou, acomodou-se na cama. No entanto, apesar do cansaço, não conseguia dormir. Aquela insônia persistente a estava enlouquecendo. Era quase meia-noite quando fechou o livro que resolvera ler e foi até a geladeira, procurar alguma bebida que pudesse anestesiá-la. Abriu uma cerveja e, ao tomar o primeiro gole, o telefone tocou. Assustada, atendeu depressa e ouviu a voz da tia, que chorava, incapaz de falar. O que foi, tia? O que aconteceu? Rafaela perguntava temendo a resposta que já imaginava. Sua prima. Elsa não pôde prosseguir. Onde você está? No hospital. Por quê? O que houve? Acabei de internar Luana. Eu vou para aí agora mesmo, avisou sem deixá-la terminar. Eunice já estava na sala quando a filha desligou. Luana está no hospital. Vou para lá, informou Rafaela, já se dirigindo ao quarto, seguida pela mãe. O que aconteceu? O que você acha? A jovem chegou rápido ao hospital e correu ao encontro da tia, que ao vê-la balbuciou. Obrigada por vir. A sobrinha a olhava sem coragem de perguntar o que sucedera. Seu coração batia descompassado, temendo a resposta. Elsa foi quem se antecipou e explicou. Ela tomou veneno. O quê? Disseram que foi veneno, e dos fortes. Não temos essas coisas em casa, não sei como conseguiu. Rafaela estremeceu, lembrando-se da sacola de compras nos braços da prima, horas atrás. Sentou-se para não desmaiar, sentindo tudo rodar. Antes de me deitar fui ao quarto dela, ver se estava bem, Elsa prosseguiu. Encontrei-a desacordada, com o batimento cardíaco fraquinho. Chamei o resgate. O pior é que não informaram seu estado. Eles não dizem nada. Não teve condição de continuar. Rafaela, sentada ao seu lado, mantinha-se igualmente muda. As lágrimas lhe desciam pela face, enquanto lhe vinha à mente apenas o rosto alegre da prima, quando se divertiam juntas. Queria consolar a tia, falar alguma coisa que pudesse ajudá-la, porém não tinha ânimo, não tinha esperança. Não tinha nada no íntimo que lhe transmitisse forças naquele instante. Permaneceu junto dela, em silêncio, olhando o chão. Eram mais de 3 horas da manhã quando o médico de plantão procurou pelos familiares. Elsa e Rafael ergueram-se em angustiada expectativa. O quadro dela é gravíssimo. Fizemos mais de uma lavagem estomacal, mas infelizmente o veneno agiu muito depressa. Realizamos vários exames e constatamos que houve danos nos órgãos internos, com diversos focos de hemorragia. Estamos fazendo tudo o que é possível, porém o caso é extremamente delicado. Ela está no UTI e se quiserem podem vê-la. Devem, inclusive, chamar a família. Filhos, irmãos, todos. Acompanhando a tia, Rafaela sentia as pernas não lhe obedecerem, moles e trêmulas que estavam. Caminharam devagar, uma apoiada na outra. Seguindo o médico, entraram e ficaram algum tempo com a Luana. Não havia muita esperança. Pela manhã, muito cedo, mal o dia clareou, Giovanni apareceu no hospital. Por que não me avisou? Eu teria vindo antes. Soube somente agora, quando liguei para sua casa. Desculpe, não me lembrei, não dava para pensar em nada, murmurou Rafaela, exaurida, com os olhos vermelhos do choro inconformado. Depois de tomar ciência de toda a situação, e verificar o boletim da manhã, ele insistiu com a namorada. É melhor descansar um pouco. Você precisa estar forte para ajudar Luana quando acordar. Ela está em coma, Giovanni. Não vai acordar. Você não pode saber.
Não é Deus. Deus não existe. Será que você não entende? Não há ninguém lá em cima cuidando de nós. Ignorando a reação da namorada e segurando firme em seus ombros, ele continuou. Escute, Rafaela, você precisa ter fé. É disso que todos precisamos numa hora como esta. Bernardo, que fora notificado do ocorrido pela babá dos filhos, surgiu na porta da sala de espera. Ao vê-lo, Rafaela não se conteve. Levantou-se e foi direto em sua direção, xingando e chutando-o. O que faz aqui? Você é o único responsável por isso. A culpa é toda sua. Ele estava lívido e não ousou responder. Saia daqui. Não vai vê-la, seu traidor. Giovanni teve de pedir auxílio a uma enfermeira, que trouxe um tranquilizante. Ele afastou a jovem de Bernardo e a fez engolir o comprimido. Elza deu todas as informações ao genro, explicando a gravidade da situação. Pouco depois ele se retirou. Apesar da insistência do namorado, Rafaela passou o dia no hospital, esperando um milagre, uma boa notícia. No final da tarde, o médico passou uma posição. O estado continua gravíssimo, embora estabilizado, e não temos como prever nada. É impossível qualquer prognóstico. Temos de aguardar para ver como o organismo dela vai reagir. Estamos fazendo tudo ao nosso alcance. Giovanni, que deixara o hospital no início da tarde, retornou à noite e com muita insistência conseguiu levar Rafaela para casa, a fim de descansar. Ela tomou um calmante e dormiu profundamente. Desde esse dia a jornalista alternava as visitas ao hospital e os compromissos de trabalho. Se sua produtividade já havia caído muito devido à dificuldade de concentração, agora não chegava a completar matéria alguma. Várias foram iniciadas e interrompidas após a triste ocorrência com a prima. Resolveu então pedir uns dias de folga, para tentar reorganizar sua vida. A preocupação do namorado era crescente. Rafaela não parava de emagrecer, só falava na prima e de vez em quando se lembrava de Laila. O relacionamento deles ia se deteriorando e a sentia cada vez mais afastada. Sabia que ela necessitava de ajuda e que, a menos que tomasse logo uma atitude, seria dominada pela depressão. Nos dias que se seguiram, a jovem procurava inutilmente lutar contra o desânimo que a imobilizava. A vida, para ela, havia perdido o sentido. O problema para dormir aumentava e pegava no sono, sempre agitado traz-se somente de madrugada, ou a poder de fortes medicamentos. Quando o sol apontava de manhã, já despertava. Tão logo abria os olhos, a cada novo dia, uma calafrio lhe percorria o corpo inteiro. Virava-se de lado, sem vontade de se levantar, fechava os olhos e tentava dormir outra vez. Não podia acreditar que Luana, mais que uma prima, praticamente sua irmã, sua melhor amiga, estava entre a vida e a morte, numa cama de hospital. Por fim, arrastava-se para fora da cama e colocava-se sob o chuveiro, buscando no choque do banho gelado reencontrar o ânimo. Já fazia quase 10 dias que Luana fora internada. Seu quadro permanecia grave e ela inconsciente, profundamente sedada. Rafaela saiu do banho e foi até a cozinha, trazendo nas mãos uma xícara de café. No meio do corredor cruzou com a mãe, que indagou. Já vai se enfiar no computador? Não pretende ir à redação hoje? Não me sinto bem. Vou ficar e trabalhar aqui. Já é a segunda vez nesta semana, e você acaba de voltar ao trabalho, não acha que isso pode prejudicá-la? Que se danem. Não quero nem saber, se quiserem, que me mandem embora, não estou nem aí. O que está dizendo, filha? Você adora o seu trabalho e... Que se dane tudo. Não quero nem saber. Você tem seus compromissos, suas contas para pagar. Eles que me demitam e paguem tudo o que me devem. Você se alimentou direito. Por favor, deixe-me. Quero ficar sozinha.
Estou sem fome. Assim quem vai acabar morrendo primeiro é você. Eunice explodiu. Precisa cuidar de sua saúde. Não come direito desde que chegou daquela maldita viagem. Está cada vez mais abatida. E o que você queria? Minha prima está morrendo, não entende? Como queria que eu estivesse? Não vai resolver as coisas ficando desse jeito. E como se resolvem as coisas? Ignorando-as como você, que só visitou Luana 2 vezes. Fingindo que nada está acontecendo. Fugindo da realidade fica fácil, não é? Não estou fugindo, estou apenas vivendo minha vida. Você é muito egoísta. Diz que se preocupa com seus pacientes, que precisa atendê-los. Pois eu acho que na verdade você é covarde. Não tem coragem para ficar ao lado de sua irmã e de sua sobrinha, sua única sobrinha. Quem é você para acusar alguém de egoísta? Acha que se preocupa com os outros? Muito mais do que você, com certeza. Entrou no quarto, bateu a porta e trancou-a por dentro. Por mais que Eunice insistisse, pedindo para entrar, a filha não destrancou a porta. Sentou-se diante do computador e abriu seus e-mails. Havia um de Madeleine e o abriu apressada. Relatava o ocorrido com ela e lhe contava que a garota estava internada no hospital, melhorando lentamente. Enviou algumas fotos que mostravam o estado em que a ficara a menina. Ao terminar de ler a mensagem, Rafaela atirou a xícara na parede com toda a força, gritando enfurecida. Em seguida sentou-se no chão, a chorar desesperada. Farista, apesar de não compreender nem o idioma da jornalista nem o do e-mail, captava-lhe os pensamentos e vira as fotos, por isso, recebeu com o mesmo impacto as informações sobre a irmã. Gritava e gemia, ajoelhada num canto, em condições lastimáveis. Seu corpo espiritual trazia ainda as marcas da forma como perdera a vida física. O ódio e o desespero que a dominavam tornavam seu olhar aterrador. Rafaela, unida ao espírito da afegã, experimentava a dor tão intensa que o sentia como se fosse morrer de tristeza. Naquele momento mergulhava em profundo ódio pelos homens, por todos, por tudo. Chorou estendida no chão por longo tempo. Depois ficou prostrada, de olhos arregalados perdidos no vazio, sem desejar se mover, sem energia para mais nada. E assim passou quase todo o dia, sem ânimo sequer para deitar-se na cama. Não lhe saíam da mente as imagens de Laila, tampouco os detalhes que lhe narrara Madeleine, na mensagem do e-mail. Ela quase podia ver como fora o encontro da concierge com a jovem que atentara contra a própria vida. Pensava também em Luana e não lhe restava nenhuma vontade de viver. Capítulo 17. Chovia muito em Cabul na tarde em que Madeleine soube da tragédia de Laila. Assim que encerrou o expediente, a francesa saiu protegida por seu amplo guarda-chuva, com sobretudo preto e lenço azul escuro sobre os cabelos, caminhou por entre os poucos pedestres que se aventuravam nas ruas. Chovia forte, porém já adiara muito a visita devido a Tamara, participante da rua que fora alvo de séria agressão por parte do irmão e estava hospitalizada há dias. Apesar da frequência com que assistia às dolorosas cenas de mulheres internadas por tais violências, ela sofria imensamente quando tinha de lidar com a situação. Ficava chocada e quase sempre protelava quanto podia tarefa tão delicada. No hospital, acomodou seu guarda-chuva com os demais, à entrada, e caminhou a passos lentos até o segundo andar, onde estava internada a Tamara. Acercou-se da cama e fitou a mulher, de não mais de 30 anos, com o rosto desfigurado pelo ataque do irmão. No fundo esperava que a moça estivesse dormindo, mas Tamara logo a viu e fez menção de levantar-se. Depressa Madeleine chegou mais perto e, tocando-lhe os braços suavemente, procurou serená-la. Fique calma, vim para ajudar no que for preciso. Sem conseguir responder, por causa dos lábios feridos, ela não conteve as lágrimas que brotavam e desciam pela face marcada. Eu sei que dói, Tamara.
e mais dentro do que fora. A outra concordou com um sinal da cabeça. Vamos encontrar um lugar para você ficar depois que sair daqui. Vamos cuidar de você. Agora tem de pensar em sua recuperação, somente nisso. Com esforço a jovem ergueu os braços e apontou para o rosto, como num desesperado grito sem som. Madeleine empenhava-se ao máximo em manter o controle, não podia deixar transparecer a dor e a indignação que sentia. Sua obrigação, ao menos naquele momento, era dar alguma esperança à moça hostilizada e maltratada pela própria família. Tamara não era afegã, nascera no Marrocos e vivia com a família em Cabo há mais de 20 anos. A concierge segurou-lhe as mãos com gentileza, buscando confortá-la. Vai ficar tudo bem. Prometeu. Desviou o olhar, dirigindo-o para a enfermeira que acabara de entrar. Desejava informações sobre o caso da jovem que, daquele dia em diante, viveria sob os cuidados do grupo que amparava e defendia as mulheres no Afeganistão. Tenho vários pacientes para atender, não posso lhe dar muita atenção agora, disse a funcionária ao ser abordada. Preciso saber qual o estado dela, a visitante insistiu. Após algumas verificações de rotina, a enfermeira saiu direto para a ala das queimaduras graves, no final do corredor. Madeleine a seguiu, determinada a saber mais sobre Tamara, como a previsão de alta e outros detalhes. As duas entraram no setor dos casos mais críticos. A enfermeira respondia às perguntas enquanto realizava os atendimentos. Já perto do último leito falou com a paciente, que estava sentada, com a cabeça e os braços ainda enfaixados. Você comeu tudo, Laila? Comi o que consegui. Ela balbuciou. Ao escutar o nome da garota, Madeleine estremeceu. De imediato lembrou-se da adolescente que desaparecera das reuniões algumas semanas atrás. Aproximou-se da cama e, fitando a penalizada, indagou. Laila, irmã de Farista. A menina balançou a cabeça, anuindo. Foi Sadin que fez isso com você? Norueguesa que trabalhava para a Cruz Vermelha, a enfermeira ficara profundamente tocada com aquela história, que lhe fora desvendada aos poucos, e contou em minúcias tudo o que sabia sobre a paciente. A família alegou ter sido um acidente. Assim começou a narrar o que sabia. À medida que ela falava, Laila relembrava os angustiosos momentos vividos. Dera entrada no pronto atendimento desacordada. A coragem para o que fizera havia nascido do desespero, da revolta contra o pai e contra Sadin e da vontade de fugir da situação, somados ao desejo de punir a família por forçá-la a um casamento que não queria. Além disso, estava hipnotizada pela ideia de atear fogo em si mesma. A sugestão surgira clara em sua mente ao assistir a noticiários da televisão sobre mulheres que praticavam suicídio daquela maneira. Tal intenção crescera e se enraizara, tomando conta de seus pensamentos. Entretanto, ao sentir o cheiro e o calor do fogo em todo o corpo e perceber que ia morrer, Laila não suportou e perdeu os sentidos. Soube depois que permanecera inconsciente por 10 dias. Recebia remédios para a dor e cuidavam de suas queimaduras sem dar muita esperança à mãe. Esta passava o maior tempo possível ao lado dela, tendo ficado ali durante 2 dias ininterruptos. Na manhã do 3º dia o pai apareceu. Como ela está? Ainda desacordada. A despeito do quadro de inconsciência, de vez em quando Laila notava o que ocorria à sua volta. Vai sobreviver. Não sabem ainda, ela respondeu, limpando as lágrimas. O estado dela é muito grave. Joseph balançou a cabeça reprovando o ato da filha. Você tem de voltar para casa, disse a esposa. Não pode ficar aqui, aos pés de uma filha ingrata e desobediente. Precisa cuidar dos outros, de todos. Por favor, não me obrigue a abandonar minha filha nestas condições. Ele apertou-lhe o braço com força da esposa e falou entre os dentes. Ela escolheu, que fique aqui.
Você tem responsabilidades e não vai abandonar tudo por causa de um ato impensado dela. A filha desvencilhou-se das mãos fortes do marido e, achegando-se à cama da menina, afagou suas mãos envoltas em faixas. Você não devia tê-la obrigado a se casar com Sadim, murmurou. Não com ele. Laila amava Farista, eram grandes amigas, unidas demais. Ela ainda sofria muito a falta da irmã, chorava todos os dias. Como poderia casar-se com o homem que nos causou tanto sofrimento? Como pode? Chega. Sou eu quem manda em minha casa. Você e meus filhos me devem obediência. Sabe disto. Deve-me obediência. Por Mohamed eu lhe digo, pegue suas coisas e venha comigo agora. Pegou-a pelo braço, forçando-a, mas a filha estacou, com o corpo rígido. Eu só vou se você me garantir que poderei vir visitá-la todos os dias. Não. Todos os dias, nem pensar. Então eu não vou embora. Fico aqui até saber se ela vai se recuperar. A mãe de Laila mantinha um corpo rígido, para que o marido não conseguisse carregá-la à força para fora do hospital. Entre as entradas e saídas de enfermeiras e médicos, ele acabou cedendo e combinaram que a esposa viria dia sim, dia não. Afastar-se da cama, deixando a filha naquele estado, era para a filha como ter o coração transpassado por uma lança afiada. Não queria separar-se da menina, queria estar ali quando ela acordasse. No entanto, Yosef a arrastou para casa, e ela saiu olhando fixo para o leito da filha inconsciente. Laila permanecia imóvel. Enquanto seu físico era tratado, seu corpo espiritual sofria igualmente os efeitos das queimaduras. Ela gritava de dor, ligada ao corpo denso. Percebia vultos enegrecidos, gargalhadas, choro e gemidos de muitas mulheres. Não podia distinguir com nitidez o que havia a seu redor, apenas registrava os sons e os vultos. Afligida pela dor e apavorada, agarrava-se ao corpo carnal, suplicando a Mohamed que ajudasse. Pensava com insistência em Farista e, em alguns momentos, também em Rafaela. Perturbada ao extremo, não compreendia o que se passava. Ainda que às vezes se afastasse do corpo físico a ponto de poder vê-lo sobre a cama, cheio de ataduras, não deixava de enxergar seu corpo espiritual, e ficava confusa. Ao escutar as gargalhadas e as vozes que a acusavam incessantemente, apertava com força os olhos fechados e rezava em voz mais alta. Não adianta rezar para o seu profeta, uma das vozes falava em tom ameaçador. Ele não vai salvá-la. Nós a perseguiremos até o fim do mundo, e vamos acabar com você. Nunca, jamais será feliz. Onde quer que vá, onde quer que renasça, nós a acharemos e destruiremos. Não importa se em um corpo de homem ou de mulher, de criança ou de adulto, não poderá nos enganar, não vamos desistir de fazê-la sofrer tudo o que sofremos. O fogo que lhe queimou o corpo foi somente uma amostra. Você vai arder até seu corpo inteiro virar cinzas. Sentirá a dor por séculos, assim como todos nós. Terá de pagar pelo que fez. Laila, sem entender nada, sem ver ninguém, apenas escutando as vozes, rezava mais alto clamando por auxílio. Aquele tormento não tinha fim. Dia e noite era aquela agonia. Depois de 10 dias, os médicos diminuíram a sedação, para averiguar se a paciente apresentava melhor resposta aos estímulos nos membros inferiores. Foi registrado retorno satisfatório por boa parte de organismo. Quando a mãe chegou, naquela tarde, os médicos lhe comunicaram a possibilidade de a jovem sobreviver. Embora grave, seu quadro era estável e a resposta aos estímulos demonstrava que havia esperança real. A filha animou-se e sorriu pela primeira vez, desde a manhã do incidente. Os tratamentos prosseguiram. Quando Yosef soube, pela esposa, que a filha poderia sair daquela situação com vida, explodiu. Então a mocinha vai sobreviver. Que bom. Você não precisa mais visitá-la.
Pediu-me para acompanhar o caso até que tivesse notícia clara. Agora já tem. Ela vai viver, portanto não é necessário ir vê-la com tanta frequência. A filha tentou argumentar, mas o marido ficou irredutível. A mulher só voltaria a visitar a filha quando ele autorizasse. Laila se recuperava lentamente. As queimaduras tinham sido profundas. Praticamente todo o rosto ficara comprometido, deformado. O couro cabeludo estava em feridas. Outras se espalhavam pelos braços, pelo tórax, e iam até a barriga da menina. Tomava medicamentos muito fortes para controlar a dor, e ungüentos e pomadas eram aplicados sobre as lesões. A enfermeira terminava de transmitir a Madeleine as informações que possuía quando, de súbito, Laila também retornou de suas lembranças. Com esforço, moveu o braço direito e tocou várias vezes no próprio peito, tentando dizer que ela própria fora responsável. Fui eu que ateei fogo em mim mesma, conseguiu balbuciar. Você? Meu Deus! Por que fez isso? A garota não deu resposta, mas seus olhos encheram-se de lágrimas. Madeleine respirou fundo e acercou-se do leito. Sua família não tem vindo vê-la, não é? De vez em quando, sussurrou com esforço. Acha que virão buscá-la quando tiver alta? Eu não quero voltar para lá. Mas eles viram buscar você? Fez-se longo e angustiando silêncio. Afinal Laila respondeu, balançando a cabeça. Acho que não. Escutei meus pais discutindo na última vez que estiveram aqui. Ele não quer que ela venha, faz tempo que ninguém aparece. Vamos tomar providências para ajudar você, está certo? A menina concordou com a cabeça e murmurou. Precisa avisar Rafaela. Vou enviar-lhe um e-mail ainda hoje. Desde que perdemos contato com você ela tem ligado, enviado mensagens. Está muito preocupada, tanto que queria vir para cá especialmente para encontrá-la. Pode ficar tranquila que ela vai saber de tudo. Lala esboçou ligeiro sorriso. Com as informações de que necessitava, Madeleine despediu-se e partiu direto para o local onde a Raua se reuniria naquela noite. Quando entrou, a reunião já havia começado. Mais tarde, ao chegar em casa, foi direto até o computador, conectou-se e logo enviou a Rafaela as informações que obtivera e as fotos que havia tirado. Capítulo 18. Luana estava inconsciente há quase 2 semanas, requerendo intensos cuidados médicos. Entretanto, era no plano espiritual, junto à cama da jovem, que acontecia o tratamento mais ativo. Seu corpo espiritual, sobreposto ao corpo denso, permanecia em profundo torpor e grande perturbação. Eva e Amaro, agora formando uma equipe com mais 6 companheiros, auxiliavam a neta encarnada com atendimento constante através de passes, fluidificação do soro que levava os medicamentos ao corpo inerte e leituras edificantes, seguidas de vibrações realizadas pelo grupo. Outros espíritos amigos se espalhavam em torno das camas. Todos os doentes que se encontravam no UTI, bem como nas demais áreas do hospital, recebiam a visita de servidores abnegados do mundo espiritual que lhes ministravam cuidados para o corpo e para a alma. Ao final do tratamento daquela manhã, tocando com suavidade o ombro da companheira, Amaro observou. Ela melhora muito lentamente. Fitando a neta a se debater no plano espiritual, Eva comentou em tom sério. A muito custo e após trabalho intenso está apresentando os primeiros sinais de recuperação. O veneno ingerido danificou seu corpo físico, porém as emoções com que tem envenenado a alma são ainda mais perniciosas. Ah! Se as criaturas encarnadas soubessem o mal que causam a si próprias quando, em ato de rebeldia contra Deus, vibram sentimentos e pensamentos de revolta, de ódio, de autocomiseração. Assim, conectadas às tendências inferiores que todos trazemos, dão-lhes força para crescer e permitem que as dominem, destruindo as melhores possibilidades de aprendizagem e progresso na encarnação que tem o abençoado ensejo de viver.
Fez longa pausa, olhando a neta com ternura, depois continuou. Luana precisa de nossa ajuda, sim. Mas, acima de tudo, precisa compreender a grande responsabilidade que traz para si mesma ao atentar contra a vida, rejeitando a preciosa oportunidade concedida pela providência divina. Logo que for possível, devemos levá-la ao posto de socorro ligado à nossa colônia, para que seja tratada e conscientizada dos impactos dessa atitude sobre sua existência de espírito eterno. Estar afastada dos 2 espíritos que recebeu por filhos, aos quais prometeu não falhar desta vez. Já foram muitos fracassos. Há longo tempo ela esperava por uma nova experiência no corpo físico. Sabemos como tem sido difícil organizar as reencarnações para que sejam de fato proveitosas. Quando finalmente consegue essa chance, joga tudo fora. É necessário que se lembre. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Em seguida foi Amaro que fitou a neta com ar grave e questionou, preocupado. Estaria ela preparada para recordar? Deveremos ajudá-la, pois creio que somente o choque das lembranças a tirará das emoções egoístas nas quais se enclausurou, buscando tão somente a felicidade exclusivista dos mais próximos. Seu compromisso estende-se para mais além, alcança outros irmãos que foram feridos por suas ações impensadas e violentas. É a força do pretérito, dos atos e hábitos a que nos vinculamos em pregressas encarnações. Sem dúvida. Mesmo nas condições tão especiais em que reencarnou, com tantas possibilidades de refazer seus caminhos, Luana continua no íntimo, em seu inconsciente, presa às forças que a dominaram no passado. Enquanto o grupo ao redor da cama trabalhava ativamente, no plano material Elsa chegou e se aproximou, andando devagar. Estava esgotada, dividindo-se entre os cuidados com os netos, a filha e o trabalho profissional, que exigia sua presença constante. Sentou-se, suspirou fundo e quando viu a enfermeira entrar perguntou. Alguma novidade? O médico vai passar daqui a pouco. Tem alguma informação nova aí no prontuário? Nenhuma. Elsa ajeitou-se na cadeira ao lado da cama e, tomando a mão da jovem entre as suas, acariciou-as. Baixou a cabeça e desejou ardentemente que ela melhorasse. Ergueu os olhos e fitou o céu pela janela aberta, pensando. Estou enferrujada em matéria de fé. As maldades que vejo todos os dias me fazem duvidar de tudo. Mas se Deus existe, peço que cuide de Luana. Nesse instante Eva ficou perto da filha e envolveu em energias profundamente amorosas. Procurou falar-lhe ao coração, recomendando. Aproveite você também este momento, Elsa. Precisa renovar sua fé, recomeçar o cultivo de sua espiritualidade. Precisa viver este momento para repensar sua vida, suas escolhas. Elsa sentiu estranho desconforto. De súbito, refletiu que talvez tivesse errado por nunca ensinar sobre Deus à filha, deixando-a traçar seus rumos sem apresentar-lhe religião alguma. Entretanto, afastou depressa aquele pensamento crítico, não queria sofrer ainda mais. Benjamin, um dos médicos do plano espiritual que tratavam da moça, comentou com Eva. Creio que em breve teremos resultados mais expressivos. Quando poderemos levá-la para nosso posto de socorro? Acho que ainda hoje. A atmosfera local certamente a beneficiará bastante. Verificarei agora mesmo os procedimentos para transportá-la. O médico afastou-se, procurou por outros trabalhadores e acertou os detalhes. Pouco depois retornou. Vamos concluir o auxílio a outros pacientes, e então partiremos conduzindo Luana. Eva agradeceu com um ligeiro sorriso. Ela e Amaro mantiveram-se em oração e vibrações, preparando a neta para o melhor aproveitamento do contato mais intenso com o plano espiritual. Ao terminar, emocionada, Eva confidenciou ao companheiro. Rafaela me preocupa tanto quanto Luana. Está impermeável às nossas sugestões, às nossas tentativas de ajudá-la.
Não consigo despertar-lhe nenhum pensamento, nenhum sentimento mais elevado. Está completamente entregue às emoções negativas, destrutivas. Com fundo suspiro, recolheu-se em prece. Logo Benjamin voltou trazendo a maca coberta por tecido muito alvo. Em uma ação precisa e cuidadosa, retiraram o corpo espiritual da jovem e o colocaram na maca. Energeticamente ela continuava ligada ao corpo físico, que permanecia estático. Acompanhada por Eve Amaro, foi levada para um ponto na atmosfera da crosta terrestre onde funcionava um posto de socorro, na colônia espiritual de onde Luana partira para reencarnar. Ao chegarem, acomodaram-na em pequeno e arejado quarto, com grandes janelas que davam para a vasta vegetação. O posto, embora pequeno, era extremamente bem cuidado. Em cada pormenor, em cada planta, em cada flor era possível perceber o amor e o carinho com que os trabalhadores daquele verdadeiro pronto-socorro acolhiam os doentes de todo tipo que para ali eram levados, quase sempre às pressas, em momentos cruciais de suas encarnações. Após acomodá-la, Benjamin virou-se para Eva, com quem trabalhava há tempos no auxílio a necessitados diversos, e ressaltou: breve ela irá despertar e será muito bom que a veja ao seu lado. As energias e os fluidos equilibrados e suaves que preenchiam o ambiente foram serenando Luana, que horas mais tarde despertou. Onde estou? Assustou-se. Que lugar é este? Eva, que estava junto à janela, sorriu ao ver a neta acordada. Aproximou-se rápido e tocou-a suavemente. Fique tranquila, está tudo bem. Vó Eva. Eu morri, foi isso? Está tudo bem, você vai se recuperar. Com os olhos marejados, a moça tentou sentar-se na cama. Forte vertigem a obrigou a deitar-se novamente, apoiada pelas mãos carinhosas da avó. Calma, você está comigo. Como, se você já morreu? Ninguém morre de fato, querida. Apenas o corpo morre, a alma é imortal. Que lugar é este? Um hospital? Sim, estamos em um hospital no plano espiritual. E seu corpo físico está hospitalizado na Terra. Fitando o próprio corpo espiritual, que sentia tão nitidamente como se fosse o corpo físico, ela reagiu. Acho que fiquei louca de vez. Estou tendo alucinações. Só pode. Amaro entrou trazendo uma sopa nutritiva e água com medicamentos. Luana encarou a avó que adorava e começou a chorar. Vô. Eu morri? Acalme-se, minha menina, acercou-se rapidamente da neta com olhar em Eva, para compreender a situação. Graças à misericórdia divina você não morreu. Seu corpo padece seriamente no plano físico mais denso, no hospital onde foi internada. Nós a trouxemos para cá, a fim de podermos cuidar melhor de você, favorecendo a recuperação de seu corpo físico. Tentando organizar a mente aflita e confusa, Luana recostou-se na cama, enquanto a avó ajudava a sorver a sopa repleta de nutrientes. Tome, vai lhe fazer muito bem. Você se sentirá mais forte depois de se alimentar. Decorridos 2 dias de cuidados ininterruptos, finalmente Luana pôde ser transportada, numa cadeira de rodas, até a parte externa do posto de socorro. Sei da sua indisposição, querida, porém o ar fresco e o verde lindamente cultivado neste posto lhe farão muito bem. Luana ia acabrunhada. Observava com desconfiança as pessoas ao redor, não convencida de estar ali espiritualmente. Suas sensações, de dor, por sinal, eram tão intensas que lhe pareciam do corpo físico. Acomodando-a sob frondosa árvore, Eva sentou-se ao seu lado. Sinto tanta dor, vó Eva. Eu sei. É o reflexo do que sofre seu corpo físico. Como isso ocorre? Não consigo compreender. Com o veneno você danificou o corpo físico e também o perispírito, esse corpo que é semimaterial. Por isso a dor é tão grande.
Estamos fazendo o maior esforço para proporcionar substancial melhora a ambos. Só que leva um pouco de tempo. Fez curta pausa antes de oferecer os medicamentos, sorrindo. Tome, são remédios. Luana aceitou, ainda com muita desconfiança de seu estado. Acreditava que enlouquecera. 2 dias se passaram. Luana, que alternava estados de profunda perturbação com alguma lucidez, fitou a avó sentada ao lado da cama, com um livro nas mãos, e disse: Já posso voltar para casa. Colocando o livro sobre a mesinha que ficava na parede lateral, pegou um copo de água e ofereceu à neta. Você vai sair daqui em breve, minha querida. Quando? Assim que estiver bem. Sabe que danificou seu corpo, não é? Você atentou contra a própria vida, minha filha. E não adiantou nada, não é? Afinal, não deu certo. Eva olhou-a sem responder. Luana devolveu-lhe o copo vazio, ao que ela indagou. Sente-se melhor hoje? Um pouco. Isso é muito bom. Já começa a se recuperar. Ainda dói bastante. É que você danificou não só seu corpo físico, como seu corpo sutil, esse corpo que vemos aqui. Do que está falando? Estamos em um posto de socorro espiritual, perto da crosta da Terra. Seu corpo físico repousa em um hospital do plano material. Esse que você vê e toca é seu corpo espiritual. Luana deu uma risada jocosa e falou: Eu sabia que estava ficando louca. Como posso estar conversando com você, se já morreu? A morte existe apenas e tão somente para o corpo físico, nosso espírito, no entanto, é imortal. Mas agora repouse. Estou cansada de repousar. Sentou-se e virou o corpo para descer da cama. Quero voltar para casa. No instante em que encostou os pés no chão, sentiu forte tontura e teve de se sentar de novo. E fazer o que em sua casa, filha? Tentar suicídio outra vez? A bondade divina nos permitiu trazer você até aqui para ajudá-la. Venha, apoie-se em meus braços. Vamos dar uma caminhada. Com gestos lentos, a moça enlaçou os braços nos da avó e apoiada nela seguiu devagar pelo corredor. Quando alcançaram o jardim externo, Amaro juntou-se às duas. Eva lançou um olhar significativo ao companheiro, que informou: Está tudo pronto? Podemos ir. Vamos voltar? Perguntou Luana com um sorriso. Sem dizer nada, Eva e Amaro acompanharam a neta até o veículo que utilizariam. Que carro é esse? Não conheço o modelo. Sorrindo, ainda calada, Eva acomodou a neta e depois se sentou ao seu lado. Foi Amaro quem respondeu. É um tipo de carro que não está disponível na crosta da Terra, só existe nas colônias espirituais. Luana olhava para ambos, em dúvida sobre quem seria maluco. Ela ou os avós, que sabia já estarem mortos. Exibiu um ligeiro sorriso e emudeceu. Todos ficaram em silêncio. Logo a paisagem foi se alterando e a jovem passou a manifestar estranha ansiedade. Para onde estamos indo? A que lugar estão me levando? A viagem não vai demorar muito, tenha calma. Ela se calou, sentindo a aflição crescer à medida que adentravam pesada região, que apresentava na atmosfera energias deletérias. O cenário era desolador. Tudo escuro, enegrecido, triste, a angústia permeava os espaços. Gemidos e gritos, uns de pavor, outros de ameaça, ecoavam por todos os lados. De súbito, um ser disforme lançou-se contra o veículo. Luana estremeceu e agarrou-se à avó. Fique calma, não podem nos fazer nenhum mal. Que lugar é este, vó? Atravessamos densa região do umbral, ao redor da terra. Perdendo o controle, a neta gritou. Afinal de contas, o que está acontecendo? Que lugar é este? Estou louca, ou é um sonho tenebroso, terrível? Tomando-lhe as mãos entre as suas,
Eva declarou com doçura. Estamos lhe dizendo exatamente onde está e o que está acontecendo. Você não nos acredita. Luana silenciou, sem saber o que responder. Depois de longa jornada, penetraram região ainda mais pesada, onde criaturas enlouquecidas caminhavam a esmo, como perdidas. O desespero e a tristeza eram quase insuportáveis. O ambiente era de dor extrema. Desceram do veículo. Luana sentia fortes dores pelo corpo. Sei que o sofrimento aqui é grande, considerou a avó, mas você precisa compreender, filha. E às vezes isso exige que enxerguemos o que não queremos ver. Venha. Não, quero ir embora. Este lugar me apavora. Pois foi para este lugar que você tentou vir. Como assim? A maioria desses pobres irmãos que você observa tirou a própria vida, e aqui se encontra agora nas condições que pode constatar. Luana divisou grande massa de espíritos que, em bando, gemiam e choravam. Sentiu-se dominada por intenso pavor e balbuciou. São suicidas. Irmãos que tiraram a própria vida. Tomada de repentina consciência, a moça ajoelhou-se em pranto, não suportando o impacto da realidade. Eva ajoelhou-se ao seu lado. Precisávamos trazê-la aqui, para você entender a seriedade do que fez. A vida é preciosa demais. A oportunidade que recebemos de reencarnar é sagrada e deve ser aproveitada de todas as maneiras possíveis. Quero ir embora, não suporto mais. Você compreende que está no plano espiritual da Terra. Luana concordou com um gesto de cabeça e tornou a pedir. Sim, mas tirem-me daqui, por favor. Eva encarou o companheiro, que assentiu sem palavras. Então ela se levantou e ajudou a neta a fazer o mesmo. Vamos embora, disse. Retornaram em absoluto silêncio. Ouviam-se unicamente os soluços de Luana, fundamente impressionada pelos quadros trágicos com que se defrontara. Ao entrarem no quarto do posto de socorro, Eva ajudou a neta a se deitar. Entregou-lhe outro copo com água, que foi sorvido por inteiro. O que é isso? Não parece água, apesar da cor. São medicamentos misturados à água. Acomodando-se na cama, Luana se queixou. Estou com muita dor. Daqui a pouco vai amainar. Amaro não tardou a reaparecer com mais 2 enfermeiros. Todos se posicionaram em torno da cama e iniciaram o tratamento por passes magnéticos. Durante o tempo em que recebia os cuidados do amoroso grupo, a paciente ia se sentindo aliviada. Quando terminaram e saíram, ela fitou a avó e comentou. Agora estou bem melhor. Vai melhorar muito mais à medida que compreenda e aceite a realidade. Acha que vou conseguir recomeçar minha vida, vó? Tem tudo para isso, depende apenas de você. Tirar a própria vida só pode piorar, e muito, sua situação. Tem muitas responsabilidades para com seus filhos. Mas o Bernardo. Já falamos sobre isso. Seu marido está gravando seriamente os compromissos para com as leis divinas. Você não deve seguir os passos dele. Precisa reconstruir sua vida, e caminhar para frente. Como? Diga-me como poderei fazer isso. Eva ergueu-se, foi até a mesinha e trouxe o livro que lia horas antes. Colocou nas mãos da neta e aconselhou. Leia. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro traz importantes esclarecimentos, além de conforto. Pode auxiliá-la a encontrar forças, dentro de você, para dar sentido e direção à sua vida. Luana segurou o volume, olhando o título. Já ouvi falar no Espiritismo, mas não acredito. Ela parou e encarou a avó, que lhe sorriu, indagando. Não acredita que a vida continua e que os espíritos podem comunicar-se com aqueles que ainda estão no corpo denso? A jovem ficou pensativa e Eva insistiu. Leia. Vai lhe fazer muito bem.
Não tenho cabeça para ler. Não consigo me concentrar. Posso ler para você, enquanto estiver aqui, em recuperação. Luana concordou com a cabeça. Após breve saída do quarto para resolver algumas questões, Eva retornou e começou a leitura das lições do Evangelho de Jesus, comentadas à luz dos ensinos espíritas. Luana, que a princípio sequer conseguia captar as palavras direito, aos poucos foi se acalmando. Enquanto lia, com a voz impregnada de amor e doce magnetismo, Eva se emocionava com as mensagens. A neta era igualmente envolvida pelas energias das lições do Evangelho, bem como pelas ternas vibrações da avó. Pela primeira vez desde que vira Bernardo com Michele, sentia o coração suavizar, como um prelúdio da paz de que tanto necessitava. Capítulo 19. O dia amanheceu frio e nublado. Rafaela arrastou-se para fora da cama e vestiu-se. Precisava ir à redação. Desde que tomara conhecimento do ocorrido com Laíla, entregara-se ainda mais à amargura e à revolta. Não aceitava a realidade daquela gente, em particular daquelas mulheres. Giovanni apareceu de surpresa, mas não foi acolhido com entusiasmo, ela apenas esboçou um ligeiro sorriso. Em silêncio tomaram o café da manhã, os dois e Eunice. Quando a namorada saiu da sala para acabar de se arrumar, o rapaz perguntou em voz baixa. Nenhuma melhora. Ao contrário. Não sei onde isso vai parar. Ela não me ouve, já sugeri várias vezes que vá a um psicólogo. Sinto que minha filha está se afundando na depressão e não sei mais o que fazer para ajudá-la. Você não tem alguma colega de trabalho, que a conheça, com quem possa conversar? Às vezes a intervenção de uma pessoa de fora surte mais efeito. Alguém em quem ela confie. Já propus isso também, que converse com uma das psicólogas amigas minhas. Rafaela não quer. Diz que tem de resolver primeiro o problema de Laíla, fala o tempo todo nessa moça, não dorme direito. Eunice balançou a cabeça reprovando toda a situação, então sorveu o último gole de seu café. Minha filha não quer ajuda, deplorou, não sei mais o que fazer. E você? Tem falado com ela? Tenho, sim. Giovanni buscou a melhor forma de se expressar e depois prosseguiu. De fato gostaria de levá-la a uma casa espírita. Tenho ido com um amigo, e vem me auxiliando bastante. Dirigindo-se para a porta, já com a bolsa e a pasta nas mãos, Eunice deu de ombros enquanto respondia. Não vejo em que isso possa servir. Por mim, tanto faz. Só quero ver minha filha melhor. Agora, duvido mesmo que ela queira ir. Não acredita em nada disso, você sabe. Pois penso que esse é o maior problema dela. Precisa apegar-se a uma fé, acreditar em alguma coisa. E por quê? Religião é uma besteira para pessoas fracas e crédulas. Não acho que seja o perfil de Rafaela. É racional demais para acreditar nessas bobagens. Consciente de que seria inútil insistir, ele se despediu de Eunice e foi atrás da jovem que custava voltar. Encontrou-a no banheiro, terminando de se preparar. Giovanni a levou até a redação. No trajeto, Rafaela falava apenas o necessário. O namorado, por sua vez, procurava um jeito de se aproximar, com delicadeza, comprometido em ajudá-la. Todavia, não teve nenhuma oportunidade. Assim que encostou o carro próximo ao escritório, ela o beijou na face e desceu apressada. Nem olhou para trás. Entrou e foi direto para sua baia de trabalho. Durante toda a manhã, em vão tentou concentrar-se. Seus pensamentos estavam confusos e a imagem de Laíla desfigurada vinha-lhe à mente sem cessar. Esforçava-se para focar a atenção quando Fernanda chamou à sua sala. Fazia alguns dias que a editora-chefe não aparecia na redação. Rafaela deteve-se à porta. Notou que a outra emagrecera muito e protegia com um lenço a cabeça quase sem cabelos. Ao deparar com a reação que provocara,
A editora pediu: entre e feche a porta, por favor. Fazendo o possível para atenuar a própria angústia e o constrangimento da colega, perguntou: gostou do meu novo look? Rafaela não sabia o que responder. Fragilizada pelos últimos acontecimentos, sentia-se incapaz para qualquer observação positiva. Fernanda era uma mulher muito bonita e vaidosa. Sempre bem produzida, conhecia e até antecipava as tendências da moda, e adorava acompanhá-las. Na verdade, já fora jornalista de moda. Já sentada diante da chefe, Rafaela indagou, sem poder desviar os olhos: é o tratamento. A quimioterapia me faz passar muito mal. E o cabelo começou a cair. Raspei tudo logo de uma vez. Ao se lembrar do momento em que cortara os cabelos, seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela conteve a emoção e falou, estendendo uma carta a Rafaela: inscrevi sua matéria sobre as mulheres e a cultura do Afeganistão para concorrer ao prêmio de reportagem. Você acha que temos alguma chance? A repercussão foi boa. Mais do que depressa, Rafaela aproveitou a ocasião. E se fizéssemos uma nova matéria, aprofundando alguns temas? Não seria ótimo? Não vejo necessidade. Depois de demorada pausa, disse mais séria: você precisa parar com isso. Com isso? A chefe interrompeu-a. Está obcecada com essa história toda do Afeganistão. Não são apenas as mulheres de lá que sofrem. Olha à sua volta. As do Brasil estão tão expostas à violência como aquelas. A cada hora, uma mulher é vítima de agressão aqui, bem debaixo do nosso nariz. Vamos ver se colocamos uma pauta sobre a violência contra as mulheres em nosso país. Rafaela murchou na cadeira e novamente foi tomada de profundo abatimento. Não tinha como controlar aquele sentimento que se apoderara dela. Conversaram um pouco mais e ela voltou para sua mesa. Sentou-se e ficou olhando pelo vidro os movimentos de Fernanda dentro do escritório.